Se tornou tão popular a dieta paleo, em que consiste e o que se deve ou não comer? Fique por aqui que eu explico-lhe tudo. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao meu primeiro vídeo aqui no canal. Eu sou a Jéssica e hoje vamos falar sobre a dieta paleo. A dieta paleo é um modelo readaptado à alimentação dos nossos antepassados à nossa realidade e, portanto, as escolhas recaem em alimentos que tenham sido a base da alimentação dos nossos antepassados, repletos de nutrientes e o mais natural possível. Os hidratos de carbono não têm lugar e as gorduras são consumidas moderadamente. Esta dieta tornou-se um verdadeiro fenómeno pelos inúmeros benefícios que traz à saúde, nomeadamente na prevenção de doenças cardiovasculares e a diabetes. Como tal, esta dieta pode levar à redução do peso, uma vez que há a redução dos hidratos de carbono. Além disso, não há consumo de alimentos industrializados em geral, uma vez que estes podem levar ao ganho de peso, aparecimento de inflamações. Então, como é que funciona a dieta paleolítica? É composta por carne. É muito importante saber a origem da carne, porque no gado alimentado com pasto, a carne tem muito mais ômega 3, vitamina E, ácido linoleico e, portanto, estas gorduras que o corpo não produz devem ser obtidas através da alimentação. A vitamina E é um antioxidante e o ácido linoleico é uma gordura que tem a capacidade de proteger contra certos tipos de doenças, nomeadamente o cancro, doenças cardíacas e osteoporose. Portanto, evite sempre consumir carnes de origem ou produção duvidosas. Peixes e frutos do mar. Ao peixe aplica-se o raciocínio anterior, portanto, evitar os provenientes de aquacultura. As conservas também são uma boa opção, desde que o peixe seja de qualidade e esteja conservado de preferência em azeite extra virgem. Os ovos, um dos alimentos mais saudáveis e mais completos, porque contém todos os nutrientes necessários para produzir vida. Portanto, se a tua alimentação for livre de grãos e açúcar, com certeza não vais ter que te preocupar com os níveis de colesterol. Como é óbvio, prefere sempre os ovos de galinhas produzidas no solo e ao ar livre e não ovos de galinhas alimentados com grãos e em gaiolas, pois estes têm um baixo teor de ômega 3. Os vegetais. Dar sempre preferência aos vegetais da época. Os tubérculos e raízes também estão incluídos, com a devida atenção para quem tem o objetivo de perder peso. Nesta situação deverá ser tida em conta a composição e a frequência de consumo. Boas conservas e congelados sem aditivos também são uma ótima opção e ainda os fungos, como é exemplo os cogumelos. Boas gorduras. Azeite, manteiga, banha, óleo de coco, óleo de abacate ou outros frutos ou sementes de extração a frio, principalmente. Para além de serem muito saciantes, as gorduras dão um sabor incrível à comida. Os frutos secos. Os frutos secos são um excelente snack natural e incluem noz, macadâmia, amêndoa, avelã, pistácio, pinhão, entre muitos outros. Mas lembra-te que são complementos e não refeições, porque têm bastante calorias, uma quantidade considerável de hidratos de carbono e outros nutrientes que em excesso tornam-se menos positivos. E como é óbvio, preferi sempre ao natural. Claro que aqui não estão incluídos frutos secos com revestimentos açucarados ou salgados. E atenção que o amendoim não se insere nesta categoria. É uma leguminosa com potencial alergénico e, portanto, o conselho é deixar de lado ou pelo menos não consumir com tanta regularidade. Frutas. Tal como os vegetais, dar sempre preferência às frutas da época, se possível de produção local e de baixo teor glicémico. Os frutos silvestres, como amoras, framboesas, mirtilos, morangos, são especialmente recomendados em estratégias de redução de peso e também o abacate e o coco são bastante saudáveis e recomendados para quem quer controlar os hidratos de carbono que consome. Outro aspecto é evitar todo o tipo de sumos, mesmo os naturais, porque a fruta fresca vem com muita fibra e então quando tomas um sumo de laranja, mesmo que seja natural, vais consumir o equivalente a várias laranjas e esse excesso de açúcar não compensa os nutrientes que traz. E nota também que a fruta desidratada não deve ser vista como fruta normal, mas como um doce ou ingrediente para adoçar, portanto usa também com moderação. Passamos agora para os alimentos que devemos evitar, nomeadamente os açúcares processados. Refrigerantes, doce de compra, sumos de fruta, chocolate onde o açúcar seja o primeiro ingrediente, gelados, produtos de pastelaria, todos estes devem, portanto, ser evitados. Quando precisar de fazer algo mais doce, opte sempre por açúcares menos processados, como é o exemplo do mel, açúcar de coco, açúcar mascavado, stevia, ou mesmo recorrer a adoçantes naturais, como é o caso do eritritol ou xilitol. Uma outra opção é também usar frutas em passa, como é o exemplo das tâmaras, das ameixas ou dos figos, em pasta,
ou incorporados nas receitas. Mas lembra-te sempre que o objetivo é reeducar o paladar. Portanto, reduz ao mínimo a quantidade de açúcar a usar, mesmo que seja destes menos maus. Os óleos e as gorduras vegetais. O segundo ingrediente que deve ser totalmente evitado são os óleos e as gorduras vegetais. Portanto, deve evitar todos os óleos derivados de grãos, leguminosas e sementes, especialmente se não forem de preensão a frio. E também deve deixar de lado as margarinas, que são o oposto de comida de verdade. São uma imitação industrial de manteiga associada a várias doenças. Em terceiro lugar, temos os cereais e os seus derivados. Todos os derivados de trigo, pão, massas, integral ou não, branco ou preto, mistura de grãos. E ficar ainda atento a produtos onde o trigo não é evidente, como é o exemplo do molho bechamel. Deve deixar também de lado o milho, o centeio e a soja, apesar de ser uma leguminosa, também para evitar. Só uma pequena parte, não há nada de muito errado com o trigo, o milho ou a soja, como eles vieram ao mundo, para além de terem uma elevada carga de hidratos de carbono. O problema é que a indústria alimentícia processa tanto estes alimentos que eles se tornam prejudiciais. Por exemplo, no processo de industrialização, o trigo perde muita fibra, aminoácidos e nutrientes. E isso sem contar com os alimentos geneticamente modificados, como o exemplo do milho e da soja. A aveia, a quinoa e o trigo sarraceno, ainda que não podendo ser contaminados com o glúten, têm uma elevada carga de hidratos de carbono, pelo que, se optares por consumir, fale com bastante moderação. O arroz não é tão mau contra o trigo e a soja, mas tem uma elevada carga de hidratos de carbono e um pouco interesse nutricional. Portanto, se queres perder peso, tira o arroz do prato até obteres o peso ideal e depois volta a introduzir com moderação, preferindo sempre a versão vaporizada ou selvagem. E por fim, a zona cinzenta, onde temos aqueles alimentos que não nos remetem propriamente à época do Paleolítico, que nessa época ainda não eram explorados, mas que não são tão maléficos para a nossa saúde como os que estão na zona a evitar. E, portanto, temos os laticínios fermentados. Como é óbvio, a dieta paleolítica não contém laticínios, para além de que o leite industrializado é mal tolerado por muitas pessoas e a lactose é um tipo de açúcar que, embora não seja muito doce, leva à insulina, o que não ajuda a reduzir peso. Como tal, deve ser evitado ou consumido com pouca regularidade. Os produtos fermentados, como é o exemplo do queijo e de iogurte natural com gordura, e os ricos em gorduras como a nata e a manteiga, podem ser aliados iniciais e consumidos moderadamente. As leguminosas. As leguminosas como grão, feijão, lentilhas e ervilhas contêm antinutrientes e é por isso que muitas pessoas sentem má disposição quando os consomem. Se esse não for o teu caso, o consumo ocasional não será um problema. E por fim, o álcool. O álcool, se for consumido em excesso, dificulta a perda de peso. Dito isto, o consumo moderado de bebidas alcoólicas sem açúcar, como é o exemplo do vinho, o espumante seco, pode ser feito de forma eventual. Outra característica que também vincula esta dieta é o jejum intermitente. O indicado é ficar até 12 horas sem consumir nenhum alimento. Porém, o ideal é manter os índices estáveis de glicose para o corpo se manter bem, uma vez que o jejum prolongado pode causar hipoglicemia, dificuldade de concentração e perda de peso. Para finalizar, as grandes vantagens desta dieta prendem-se com o facto de ser muito rica em fibras, proteínas, ácidos gordos ômega 3, vitaminas, antioxidantes, o facto de não conter hidratos de carbono de alto índice glicémico, não ter produtos lácteos nem derivados e o facto ainda de não incluir os cereais. Contudo, a dieta paleo apresenta alguns problemas que podem interferir com o seu bem-estar diário, nomeadamente sentir-se mais cansado e com falta de energia. E isso acontece porque a ausência de hidratos de carbono na alimentação retira energia ao nosso organismo. E é possível também que sinta algumas alterações de humor. Em segundo lugar, é difícil também aplicá-la no dia-a-dia, principalmente porque consumimos diariamente muitos alimentos que não vêm da terra ou que não são de origem animal e, portanto, é muito importante adaptar a dieta ao estilo de vida de cada pessoa. Em terceiro lugar, os alimentos também acabam por se repetir muito e ser sempre os mesmos, ou seja, há pouca variedade nesta dieta, uma vez que não inclui laticínios, cereais nem leguminosas. E, por fim, o excesso de consumo de carne pode também ser um problema. Isto significa que se deve afastar das carnes vermelhas e preferir sempre frango ou peru. E para quem ficou interessado em conhecer um bocadinho mais sobre este estilo de vida, deixo-vos 5 dicas muito importantes. Em primeiro lugar,
tentar perceber realmente este conceito e não apenas copiar as receitas dos outros. Em segundo, ter tempo é fundamental, porque perder ou ganhar peso não se faz de um dia para o outro. Em terceiro, tentar fazer menos refeições, mas melhores refeições. Não vais sentir necessidade de lanchar se o teu almoço e jantar forem saciantes o suficiente. E lembra também que os jejuns são muito benéficos, feitos com consciência. Em quarto lugar, afastar o stress, porque ele só vai atrapalhar as tuas estratégias, e descansar bem, porque dormir é muito importante. E por fim, em quinto lugar, o exercício físico. É útil e saudável e, portanto, desfruta do ar livre e aproveita o sol. Antes de finalizar o vídeo, é muito importante mencionar que este tipo de dieta não é para todas as pessoas. É sempre importante consultar o seu nutricionista ou médico para que seja feita uma avaliação individualizada e lhe seja indicado um plano adequado às suas necessidades e condições de saúde. Além disso, beber bastante água e praticar exercício físico regularmente são atitudes também muito benéficas que ajudam a emagrecer e a prevenir doenças. Espero que tenham gostado do meu primeiro vídeo aqui no canal. Serviu um bocadinho como introdução aos vídeos que vão sair todos os domingos aqui no canal, que são receitas paleo. Eu não tenho este estilo de vida 100% paleo, mas confesso que diariamente o pratico com muita frequência, o que não quer dizer que uma vez por outra não consuma alimentos industrializados, mas adoro o estilo de vida paleo, adoro todo o conceito e, portanto, é algo que faz parte da minha vida. Gostava-vos de dar a conhecer também as receitas que eu gosto de cozinhar. Portanto, espero que gostem, espero que me acompanhem, deixem o vosso gosto, subscrevam o canal, sigam-me no Instagram e deixem aí na caixa de comentários se conheciam ou não este conceito. Vemo-nos no próximo vídeo.